Hello, escolas! Chegamos ao quarto e último dia da nossa formação de campanha de matrículas. Nos últimos 3 dias, nós passamos por inúmeros conteúdos. Se você perdeu alguma coisa, algum bloco de conteúdo, volta aqui na nossa playlist do YouTube e assiste, porque todo esse conteúdo é importante para sua execução e planejamento de campanha de matrículas. Mas agora, a Natália vai chegar aqui com a gente para falar sobre como você apresenta esse diferencial competitivo importante que você tem dentro da escola, que é o PS. Let's go? Olá, escolas! Chegamos ao último dia da nossa formação. E que alegria estar com vocês hoje para fechar com chave de ouro, falando sobre os diferenciais competitivos do PES. Eu sou Natália Ribeiro, consultora do sucesso pedagógico. Escolas, depois de 3 dias de formação com muito conteúdo, muitas dicas e boas práticas, hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante para o período de matrículas. Como transformar o PES English em um diferencial percebido, valorizado e desejado pelas famílias. Nosso objetivo aqui é ajudar a sua escola a comunicar valor. Porque no final das contas, as famílias não escolhem apenas uma carga horária de inglês. Elas escolhem aquilo que acreditam que vai preparar seus filhos para o futuro. E é exatamente aqui que entra o nosso posicionamento de marca. O PES nasceu dentro de uma escola, acreditando em uma ideia muito simples. O inglês de alta qualidade precisa ser acessível e descomplicado dentro da rotina escolar, gerando resultados concretos. Hoje, somos o maior programa de inglês integrado às escolas do Brasil. Estamos presentes em mais de 810 escolas, impactando mais de 220 mil alunos em mais de 300 municípios. E mais importante do que escala, temos resultados extraordinários. Nos últimos 5 anos, foram mais de 90% dos alunos certificados em exames internacionais. Além disso, contamos com um NPS de consultoria de 96, refletindo o nível de parceria e acompanhamento próximo às escolas. Mas existe um ponto importante aqui. O que faz o PES diferente não é apenas ensinar inglês. É a forma como transformamos a fluência em algo possível, natural e conectado à vida real dos alunos. Nós acreditamos em uma fluência descomplicada, uma aprendizagem prática, com o uso real da língua, com experiências contextualizadas e com foco em evolução tangível. Com o PES, o inglês passa a fazer parte da comunicação e da construção de repertório dos estudantes. E isso muda completamente a percepção da família. Porque quando a família percebe que o filho está realmente usando o idioma, participando, se comunicando, ganhando confiança, o inglês deixa de ser só uma promessa distante e vira resultado visível. Existe uma diferença muito grande entre dizer "nós temos inglês na grade" e dizer "nós desenvolvemos alunos capazes de se comunicar com segurança por meio do inglês". O PES não se apresenta como um curso extracurricular. Nós somos um programa robusto e integrado à escola, com metodologia estruturada, materiais autorais e internacionais, tecnologia, formação contínua de professores, acompanhamento pedagógico e foco real em proficiência. Inclusive, é importante reforçar um ponto. O PES não transforma a escola em uma escola bilíngue, porém, oferece uma carga horária que permite uma experiência aprofundada de aprendizagem da língua inglesa dentro da escola. Essa clareza é fundamental para gerar segurança e credibilidade na comunicação com as famílias. E se a sua equipe escolar precisar resumir o PES em uma frase clara e forte durante o atendimento, ela pode usar algo como: aqui, o inglês acontece de forma prática, acessível e conectada à vida real dos alunos, desenvolvendo a fluência verdadeira ao longo da jornada escolar. Porque é isso que integramos. Fluência com propósito, evolução visível, resultados reais. Um inglês que faz sentido para o aluno e para a família. E aí, pessoal? Estão anotando tudo por aí? Porque com esses argumentos em mãos vai ficar muito mais fácil apresentar o PES para as famílias e mostrar por que ele pode ser a diferença na jornada dos estudantes.
Agora, queridas escolas, eu quero falar especificamente sobre o planejamento da campanha de matrículas. Vocês já tiveram uma formação sobre esse tema com a Júlia ao longo dessa semana. Então, neste momento, o nosso objetivo é complementar esse planejamento e mostrar como conectar tudo aquilo que foi apresentado com a campanha de matrículas que o PIES desenvolveu para apoiar a sua escola. E vamos começar pelo coração da campanha deste ano. O conceito que nos acompanha nesta campanha de matrículas é: quando o impossível se torna real, fluência se torna conquista. E eu preciso dizer, esse conceito traduz perfeitamente aquilo que acreditamos, porque durante muito tempo, a fluência em inglês foi vista como algo distante, complexo ou acessível apenas para poucas pessoas. Mas nós acreditamos que ela pode ser construída de forma natural, consistente e integrada à rotina escolar. A fluência não precisa ser complicada, ela precisa ser vivenciada. E é exatamente isso que o PIES proporciona aos estudantes. Mais do que aprender regras gramaticais ou memorizar vocabulário, eles desenvolvem confiança para se comunicar, ampliam repertórios, vivenciam experiências em inglês e constroem competências que os acompanharão por toda a vida. E aqui existe um ponto muito importante para a sua equipe de atendimento. As famílias não compram características, elas compram transformação. Elas querem entender como aquela experiência impactará a vida dos seus filhos. Querem saber quais oportunidades serão criadas, quais habilidades serão desenvolvidas e como aquele investimento contribuirá para o futuro da criança ou do adolescente. Por isso, o conceito da campanha não deve aparecer apenas nas peças de divulgação. Ele precisa estar presente no discurso da equipe escolar, nas visitas guiadas, nas reuniões com as famílias e em todos os momentos de contato com a escola, porque toda a campanha foi construída para reforçar mensagens muito importantes: fluência prática, evolução visível, confiança para se comunicar e preparação para o futuro. Quando essas mensagens aparecem de forma consistente, as famílias conseguem compreender com mais clareza o valor do programa e enxergar os benefícios que ele gera para os seus filhos. E é justamente por isso que a ambientação da escola faz toda a diferença. Quando uma família entra em um ambiente que respira a campanha, ela percebe organização, intenção e coerência. Ela entende que aquele programa não é apenas um complemento na grade horária, mas uma parte importante da proposta educacional da escola. Os cartazes, cubos, mobles, materiais de apoio e peças digitais não foram desenvolvidas apenas para decorar os ambientes. Eles são ferramentas de comunicação. Cada peça ajuda a construir percepção de valor, reforçar mensagens importantes e tornar visível aquilo que muitas vezes seria apresentado apenas por meio da fala. Em outras palavras, a ambientação transforma o espaço físico da escola em um argumento de venda. Por isso, o nosso convite é simples: não tratem as peças da campanha como elementos isolados. Construam uma experiência. Criem pontos de contato da campanha nos espaços de circulação. Utilizem os materiais digitais antes da visita das famílias. Reforcem as mensagens da campanha durante os atendimentos. E garantam que o ambiente da escola esteja conectado ao posicionamento da marca. No ambiente digital, este trabalho é igualmente importante. Os posts e stories ajudam a construir percepção e despertar interesse antes mesmo da visita presencial. As mensagens enviadas pela secretaria fortalecem o relacionamento e mantêm a escola presente durante o processo de decisão. E os materiais compartilhados após a visita ajudam as famílias a reviverem a experiência que tiveram dentro da escola. Porque a matrícula raramente é decidida de forma individual. As informações são compartilhadas, discutidas e avaliadas entre pais, mães e responsáveis. Por isso, quanto maior for a coerência entre discurso, ambiente e comunicação, maior será a confiança construída ao longo da jornada. E existe mais um ponto que merece atenção.
As famílias de hoje procuram muito mais do que conteúdo. Elas buscam experiências, desenvolvimento, segurança e diferenciação. E o inglês passou a ocupar um papel cada vez mais estratégico nessa decisão. Hoje, falar inglês deixou de ser um diferencial, mas desenvolver fluência real continua sendo. E é exatamente esse espaço que o PES ocupa. Um programa que transforma o aprendizado do idioma em uma experiência significativa, prática e conectada ao futuro dos estudantes. Porque ser fluente não é apenas dominar uma língua, é transformar possibilidades em conquistas. E quando aquilo que parecia distante se torna parte da rotina, quando o inglês deixa de ser uma promessa e vira uma experiência, quando o impossível se torna real, a fluência vira conquista. Queridas escolas, outra coisa que é muito importante ser levada em consideração é que muitas escolas oferecem aula de inglês, mas poucas conseguem entregar uma jornada completa, com metodologia estruturada, acompanhamento constante, desenvolvimento da fluência e resultados concretos ao longo dos anos. E foi justamente para isso que o PES foi construído. O aluno aprende utilizando o idioma em situações reais e contextualizadas. O foco não está apenas em decorar regras gramaticais ou memorizar vocabulário. O foco está em desenvolver a capacidade de se comunicar, construir confiança e utilizar o inglês de forma natural no dia a dia. Para isso, trabalhamos de forma integrada as 4 habilidades essenciais para a fluência: a fala, escuta, leitura e escrita. Na prática, isso significa que o inglês deixa de ser apenas uma disciplina dentro da grade escolar. Ele se torna uma ferramenta para aprender, investigar, criar, resolver problemas e se expressar. Outro grande diferencial do PES são as nossas parcerias internacionais. Contamos com materiais e referências pedagógicas da Pearson e Cambridge, 2 das maiores referências mundiais em educação e proficiência em língua inglesa. E isso gera muita segurança para as famílias, porque elas percebem que existe uma metodologia sólida, critérios claros de aprendizagem e uma preparação alinhada aos padrões internacionais. Além disso, oferecemos uma jornada estruturada de desenvolvimento da proficiência, culminando na preparação para certificações reconhecidas mundialmente. E ao final do 9º ano, os estudantes realizam o exame de certificação Cambridge, transformando a evolução da aprendizagem em um resultado concreto e reconhecido internacionalmente. Mas um programa forte não se constrói apenas com bons materiais. Ele depende da qualidade da experiência vivida dentro da sala de aula. Por isso, a formação contínua dos professores é um dos pilares do PES. Acompanhamos, orientamos e apoiamos constantemente as equipes pedagógicas das escolas parceiras, para garantir que a proposta seja aplicada com excelência. Além disso, os educadores contam com uma série de recursos complementares, como áudios, vídeos, story cards e materiais visuais, que tornam as aulas mais dinâmicas, interativas e significativas para os estudantes. E existem ainda experiências que tornam essa jornada ainda mais especial. O PES Final Level oferece uma preparação estruturada para certificações internacionais, enquanto o PES Spelling Bee proporciona aos alunos a oportunidade de participar da maior competição de soletração em inglês do país. Já por meio da plataforma PES Level Up, estudantes, famílias e escola conseguem acompanhar a evolução da aprendizagem com relatórios claros e objetivos, fortalecendo o acompanhamento e a parceria durante toda a jornada. Quando reunimos todos esses elementos, a percepção para a família se torna muito clara. O inglês deixa de ser um complemento dentro da escola e passa a fazer parte da formação do estudante. E quando a escola consegue comunicar isso com clareza, ela deixa de competir
apenas por preço, localização ou infraestrutura. Ela passa a competir por valor percebido. As famílias enxergam resultados, acompanhamento e desenvolvimento contínuo. Os alunos reconhecem sua evolução e entendem quais são seus próximos desafios. Os professores contam com planejamento, recursos e apoio pedagógico para potencializar a aprendizagem. E a escola passa a ter acesso a dados, indicadores e estratégias que fortalecem sua busca pela excelência educacional. Por isso, nesta campanha de matrículas, o nosso convite é simples. Utilizem cada ferramenta com intenção. Transformem o posicionamento em experiência. Façam do PS um argumento vivo dentro da rotina da escola. Porque quando a escola comunica valor de forma consistente, a matrícula deixa de ser apenas uma decisão racional. Ela se torna uma escolha baseada em confiança, propósito e segurança para o futuro. Contem com o PS nessa jornada. Vamos juntos ajudar mais estudantes a desenvolverem seu potencial. Mostrar que aprender inglês dentro da escola pode ser simples e mais transformador do que muitos imaginam. Porque quando aquilo que parecia distante se torna possível, o aprendizado vira conquista.